Super bom dia para você nessa manhã maravilhosa. Estamos aqui em mais um momento de comunhão com Deus, à distância, mas ao mesmo tempo tão pertinhos, conectados no nosso coração. Seja bem-vindo, desejo a você uma manhã especial de unção, de relacionamento com Deus. A palavra viva atinge seu coração. Como sempre, Deus tem uma palavra para nós, todas as manhãs, todos os momentos, em todas as batalhas. Nosso Deus tem algo a dizer. E eu quero convidar você, então, a escancarar seu coração. Que esse momento, esse bate-papo, o meu convidado especial, não sei se eu já falo quem vai ser ou não, mas já vou falar, é o Bispo Daniel, nosso querido Bispo Daniel, que esteve conosco, veio conosco de Belo Horizonte para São Paulo, passou um período grande da nossa jornada aqui e depois foi enviado para São José dos Campos. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja virtual, a igreja física, presencial, esse momento anormal que nós estamos vivendo, em que os cultos presenciais foram interrompidos momentaneamente, né? Então é um assunto que eu acho que é bem pertinente. O Bispo Daniel é um camarada que sabe bem, domina bem, né, esse assunto do mundo virtual aí, das redes sociais. Então a ideia nossa vai ser falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de saber quem é que está com muita saudade da igreja. Se você está com muita saudade de um convívio da igreja, com a igreja de pertinho, manifeste-se aí, né? Igreja, não tem nada como a igreja, né? Que relacionamento mais vital, mais poderoso, que sustenta a vida, né? Cada culto virtual fica, oh meu Deus, que vontade de rever teu povo, de estar no meio da igreja, de cumprimentar todo mundo. E eu estou com muita expectativa, com grande retorno, né? Grand opening, né? Como diz aí nas inaugurações, nós estaremos juntos celebrando, adorando, né? Uma das coisas que mais fazem falta é o ambiente da igreja, né? Que coisa poderosa que é o ambiente do povo reunido, né? 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, né? Vozes de júbilo. Quando Davi fala que ele ia com o povo em multidão em festa, a expressão que ele usa, multidão em festa, né, celebrando a Deus. E interessante que é um salmo até de lamento, que ele diz, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas? Lembra do Senhor, né? E ele vai nessa angústia, nesses dias de pressão, e está lembrando, meu Deus, que delícia que é andar no meio do teu povo, né? Muito bem, deixa eu tentar aqui enviar um convite para o meu querido Bispo Daniel. Daniel, se você estiver na área, já pode mandar o seu ok aqui, o seu alô para mim, vai ser muito bom batermos esse papo juntos aqui, né? Bispo Daniel foi discípulo nosso desde lá de Belo Horizonte. Deixa eu enxergar aqui, tá cá, meu querido, grande bispo. E a gente veio junto, né? Uma equipe inicial vinda lá de BH para essa missão em São Paulo. Já são 12 anos. Bem-vindo, meu maravilhoso. Meu bispo querido. Você já está mergulhado aí na igreja. Você não sai daí, né, varão de Deus? É aqui que eu me sinto muito bem. Ah, é aqui que eu me sinto muito bem. Então, glória a Deus. Que alegria. Quero, antes de tudo, agradecer ao senhor pelo convite maravilhoso. É uma honra imensa poder participar dessa live com o senhor e também aí, né, compartilhar um pouco desse momento, né, tão diferente que nós estamos vivendo. Diferente, exatamente. A gente tá todo mundo aprendendo, né, Daniel? Porque por mais preparado virtualmente, com certa performance aí nas redes sociais, que a igreja tivesse, transmissão dos cultos, mas é muito diferente, né? Uma coisa é conjugar, né, a vida presencial da igreja com transmissão dos cultos, mas outra coisa é viver o que nós estamos vivendo, coisa maluca. E toda hora alguém fala, meu Deus, que saudade! Ontem o Bispo Léo colocou no nosso grupo, ele
ele cobriu lá o plantão da tarde. Nós temos mantido um plantão na igreja para alguém que quer passar lá. Inclusive, nós estamos numa grande campanha de levantamento de alimentos não perecíveis para famílias carentes, né, nesse período. Já atingimos mais de meia tonelada, nós estamos querendo bater a meta de 1 tonelada nessa semana, em nome de Jesus, né? Excelente. E aí, com esse plantão, o Bispo Léo entrou lá e tirou uma foto do local vazio, mas ele falou, eu nasci para isso aqui, meu Deus. E todo mundo dizendo, que saudade, que saudade, que saudade. Ontem a gente teve uma experiência muito forte aqui, foi muito... Ontem a gente estava transmitindo o culto ao vivo, né? Uhum. E esporadicamente vem um discípulo ou outro, né? Trazer aqui o dízimo, a oferta. E um casal muito querido esteve aqui ontem. E foi muito forte, porque quando ela entrou na igreja, a gente tirou todas as cadeiras, né? Para deixar claro para nosso nosso governo, né? Para a fiscalização que tem tido aqui, deixar para claro. Para não dar a entender que está havendo cultos, né, mesmo sendo proibido, entendi. Então a gente está seguindo à risca toda essa orientação. E quando ela entrou, os dois entraram e eles começaram a chorar copiosamente. Pois é, essa é a sensação. E foi muito forte, que enquanto ela chorava, ela dizendo, eu estou sentindo tanta falta. Eu estou sentindo tanta falta. E ela começou a chorar, meus olhos começaram a encher de lágrimas também. Porque como a gente está muito ativo, né? Por incrível que pareça, parece que nós, pastores, estamos trabalhando muito mais do que... Pois é, Dani, isso que me impressionou, né? Eu fiquei com a sensação, falei, será que é só eu? Porque... como você não tem deslocamento, você vai fazer uma reunião atrás da outra, um contato atrás do outro, e a coisa está assim, fervendo, né? E preparando material também para as redes sociais. E eu falei, gente, será que sou eu? Aí eu fui verificando com um, com outro, todos os pastores estão... O trabalho dobrou, né? E a gente, às vezes, não sente o que as pessoas estão sentindo. Assim, a gente sente de uma maneira diferente, mas a nossa atividade, ela sufoca um pouco essa sensação, porque a gente está mantendo contato, gerando palavras, está querendo suprir. E quando ela entrou e ela começou a chorar, e ela chorava, e falando, eu estou sentindo muita saudade. E crianças, muitas crianças também mandando mensagem, falando, eu estou sentindo saudade. Os pais falando, minha filha está chorando de saudade da igreja. Ela está mandando um vídeo aqui para o senhor, está mandando um vídeo. Então, ontem eu pude perceber o quanto as pessoas também estão sentindo. É isso mesmo. O quanto Esses dias, Daniel, eu ministrei uma palavra fazendo uma comparação entre o Salmo 122 e o Salmo 137. Acho que foi o primeiro culto virtual, né, que a igreja não podia estar presente, né? E, se não me engano, está lá no nosso canal do YouTube, acho que está, né, lá no Sara Nossa Terra Saúde SP. E o Salmo 122 ele é um salmo de alegria, e o 137 é um salmo de tristeza. Os dois falam da casa de Deus, né? 122, alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E alegria é porque a casa de Deus está construída, está presente, eles fazem parte dela. O 137, eles estão lá na Babilônia, e o salmo começa assim, à margem dos rios da Babilônia pendurávamos as nossas harpas, e chorávamos, assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Meu Deus. E aqueles opressores que nos levavam pediam-nos canções de Sião, que fôssemos alegres, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? É um salmo emocionante, né? E a mensagem era essa, que quando a gente não tem o Salmo 22 presente, a gente vai acabar tendo o Salmo 137. O Salmo 137 é o salmo que valoriza com a perda, né? O Salmo 122 valoriza enquanto tem, o 137 valoriza porque perdeu. E a gente vê muito isso nos funerais, né, Daniel? As pessoas falam, por que eu não tive mais tempo junto? Por que eu não investi mais? Por que é aquela tristeza de um reconhecimento de um valor que se foi, né? E é mais ou menos essa sensação. Acho que tem muita gente, meu Deus, que vontade de estar na igreja, que vontade de estar lá e não posso estar, né? Vai ser muito bom quando retomar. O que você acha do primeiro culto, depois que liberar tudo? O que você acha? O que você está imaginando, Daniel? Bispo, postaram um vídeo de um gordinho entrando no auditório. Eu vi. E alguém aqui na igreja achou esse vídeo. E já mandaram. O Bispo Daniel no primeiro dia do culto, depois da quarentena. Eu acho que vai ser aquele jeito mesmo. Chacoalhando beijava o outro, virou cambalhota. Mas olha, sabe uma das coisas
O senhor escreveu um livro, foi o primeiro livro do senhor, e eu li esse livro já pelo menos umas 2 vezes. Fora os momentos que eu pincei algumas palavras. O livro é os 5 níveis da presença de Deus. Inclusive, esses dias aqui também, eu compartilhei com a igreja essa palavra, esse livro, né? Falando sobre a onipresença de Deus. Primeiro, não há lugar no universo, o senhor escreveu isso, essa frase é muito forte, não há lugar no universo que o Criador não possa estar. Então, Deus que criou todas as coisas, ele tem o poder de estar em qualquer lugar. A onipresença de Deus não depende do homem, não depende do que eu faço. Depende única e exclusivamente do que Deus é. E Deus é onipresente. E ali é muito forte, Salmo 139, 7, fala sobre isso, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais fundo abismo, lá estás também. Aí, o senhor continua falando no livro, fantástico, fantástico. O senhor fala sobre que o Deus que está em todos os lugares, ele não se revela em todos os lugares. Ele está. É diferente, a presença de Deus é diferente da revelação de Deus. É quando Deus se revela a alguém. Aí o senhor fala do secreto, né? Quando, lá em Mateus 6,6, tu, porém, quando entrares no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Eu tenho visto essa palavra como algo muito atual, porque nós temos pessoas que estão sozinhas nesse momento. Eu tenho pessoas aqui que estão completamente sozinhas. E as transmissões, a palavra tem falado muito ao coração, e elas têm orado, e Deus tem... Aí a gente recebe a notícia, nossa, como que Deus falou comigo, como que Deus mexeu comigo. Então, quer dizer, Deus, que é onipresente e se revela à medida da nossa busca, ele se revela no secreto. Então, se alguém está sozinho nesses dias, o que eu tenho ministrado é, Deus está aí com você. Maravilhoso. Agora, Deus também se reúne quando 2 ou 3 estão reunidos. Então, é quando a família se reúne, quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali também eu estarei, né? Quer dizer, que ele está dizendo, em verdade, em Mateus 18, 19 e 20. Aí depois, no discipulado, na missão, na comissão, lá em Mateus 28, 18. Ide, fazei discípulos. E ele diz, eis que estou convosco. Então, quer dizer, Deus se revela no secreto, Deus se revela quando 2 ou 3 se reúnem, Deus se revela e se manifesta quando nós estamos fazendo o discipulado no Zoom. Aleluia! Ou uma live também. Uma live, uma célula. E o que o senhor fala é muito forte. 2 já é uma reunião. 2 já é uma reunião. Né? E a missão está 2 ou 3 reuniões. Agora, o que mais mexe comigo é o avivamento. Porque todos esses níveis são muito maravilhosos, né? Deus fala no secreto, Deus fala quando 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, Deus fala quando nós cumprimos a nossa missão, Deus se revela, Deus se faz presente. Mas existe o maior movimento do céu, não foi quando alguém estava sozinho, não foi quando 2 ou 3 estavam reunidos, nem foi quando os discípulos caminhavam, mas foi o dia em Atos capítulo 2, quando todos reuniram no mesmo lugar. Aleluia, e é isso aleluia. Que eu sinto, bispo. Deus está nos preparando para esse dia. Quando todos nós nos reunimos no mesmo lugar, amém, vai haver um derramamento como foi no dia de Pentecostes. Espera um pouquinho. Que palavra, que palavra. É do Senhor essa palavra, eu só estou reproduzindo. Então, eu tenho certeza, e eu vejo assim, Deus enchendo os nossos corações. Deus está manifestando. É incrível. Deus ele se revelou aos discípulos de uma maneira... Jesus se fez presente quando os discípulos estavam no caminho de Emaús. Jesus se fez presente, mas em Atos, quando todos se reuniram no mesmo lugar, foi a maior manifestação de Deus para a humanidade. Porque não é Deus mais no meio dos homens. Não é Deus usando um ou outro. É Deus em nós. É Glória o Espírito Santo sendo derramado. Então, eu não quero assim... Não estou falando isso de uma maneira
para convencer alguém. Eu estou falando porque eu estou convencido, na verdade. Eu tenho certeza, bispo, que a igreja, nós vamos voltar muito mais fortes. Amém. E nós vamos ser surpreendidos, bispos, porque nós vamos ter os cultos mais lotados ainda. Glória a Deus. Nós vamos Amém. chegar, nós vamos ter uma outra igreja. Eu acredito que Deus está preparando uma igreja nova. Amém. Dias. Amém. Preparando uma igreja nova. Sabe que o bispo Rodovalho tem falado muito sobre isso, que o mundo mudou. Depois dessa epidemia, o mundo mudou. Ontem eu li um artigo de um cara considerado aí o guru dessa geração, que é um cara que ele faz a leitura de toda a história da humanidade. Ele lançou um livro, é um judeu, não estou lembrando o nome dele aqui, é um camarada que ganhou muito renome aí, e ele tocando bem nessa tecla. Não, a história mudou, a partir dessa, porque isso mexeu muito com a sociedade. Nunca a sociedade viveu um confinamento e uma vida virtual tão intensa como está vivendo, então trabalhos virtuais, etc. Bom, eu tenho para mim que, claro, é óbvio que a mão de Deus está sobre todas as coisas. Ontem eu falei, Cláudio, como é que pode todas as igrejas no mundo estão vivendo o mesmo momento, não podem se reunir todas? Eu sigo um pastor americano, o cara é cantor, um cara bem interessante, sigo no Instagram. E ontem eu vi a chamadinha dele de culto, ele escreveu assim: nesse culto você não vai ter que disputar vaga de estacionamento, você não vai precisar disputar o melhor assento na igreja e tal, porque ninguém ia ir lá para a igreja, né? Ele está dizendo que esse culto ia ser só virtual. Então, eu comecei a rir do cara, do jeito dele anunciar que o culto seria virtual, né? E eu falei, que coisa curiosa, porque nós estamos vivenciando todo o povo de Deus hoje, no mundo, junto, no mesmo momento. Falei, que coisa curiosa, como é que é o mundo espiritual diante desse momento da igreja, que não pode se ajuntar, mas daqui a pouco vai, meu Deus, vai ser igual o bezerro solto da estrebaria, vai ser igual quando abriu o curral e aquele gado sai atropelando tudo. Eu imagino a nossa volta, é o que você está dizendo. Acho que vai ser Deus está despertando no povo dele um anseio muito grande, um valor especial por estarmos juntos. E é isso que vai acontecer. Vai ser uma festa enorme em nome de Jesus, né? E outro impacto tem sido muito forte, eu acredito que todos nós estamos vivendo isso, todas as igrejas, é a abrangência a gente não transmitia culto ao vivo aqui, né? Nem nós, E aí, com essa necessidade, com essa demanda, a gente teve que, em uma semana, nos preparar. Agora, o que tem acontecido de maravilhoso nisso tudo é o quanto de pessoas estão sendo alcançadas, de fato estão sendo alcançadas. Nós temos tido relato, e a gente recebe as fotos em tempo real. Exatamente. De famílias inteiras reunidas, assistindo o culto, pessoas aceitando Jesus, pessoas que estavam desviadas, voltando, entrando no WhatsApp e falando, eu me arrependo dos meus pecados, eu estou voltando, eu quero Jesus, eu quero estar de volta, eu não posso ficar longe. Bispo, esses cultos. Então, assim, nós vamos ter muita gente nova na igreja. Amém. Muita gente. Uma das coisas que me surpreendeu muito, logo nos primeiros cultos, foi exatamente isso que você falou. Até a gente começou a trabalhar isso com os líderes. Líder, você está sempre tentando trazer sua família para a igreja e muitos não conseguiram. Não, hoje nós estamos levando a igreja para dentro da família, porque a igreja, quer dizer, a família tem que estar lá, eles não têm para onde ir. Né? Alguém vai lá, liga a nossa transmissão e convida a família, senta junto no sofá e participa do culto, e muitos sendo tocados, muito surpresos. Meu Deus, nunca imaginei que a igreja fosse assim. Meu Deus, que palavra foi essa? Chorando, encontrando a Jesus. Então, Deus tem 1000 propósitos somados num cenário tão diferente como esse, né, Bispo Daniel? E se a gente souber aproveitar, eu acho que esse é o momento de alcançar as pessoas que estavam fora do nosso alcance, criar neles um entendimento da importância do que acontece num culto como o que a gente tem vivido toda semana, né, constantemente, e creio que todos virão agora para conhecer face a face a igreja e viver de pertinho, no meio do ambiente, o que a gente tem vivido de maneira isolada e familiar, né? Muito maravilhoso. Eu creio nisso. E o fato, bispo, que eu acredito também que tem muitas pessoas nesse momento, porque assim,
os telejornais. Ontem uma pessoa comentou isso. Ela falou assim, eu estava começando a me deprimir de tanto ouvir telejornal. Uhum. Eu estava ouvindo Posso muita confessar um gente... pecado para você? Eu não assisto faz um ano, zero. Eu me informo, eu selecionei alguns, gente que eu acho sóbria, que põe lá no Twitter, no WhatsApp. Eu acompanho por ali o noticiário, os acontecimentos do mundo. Eu zero, eu não ligo mais televisão, cancelei. Sério, porque assim, é isso aí, ó, existe um viés ideológico por trás. Quem dá uma Ai, notícia, ele não quer só anunciar a notícia, ele quer criar todo um invólucro ao redor. Eu estou por aqui com isso. Então, desculpa, eu não resisti para colocar isso aí. Mas aí, continua. Ela então, começou a ficar deprimida, né? as pessoas... E aí, o que acontece? A gente, esse mecanismo e usar essa ferramenta é muito importante. E a gente tem trabalhado aqui de tal maneira que a gente mantenha o máximo de programação da igreja ativa. E por quê? Porque são tantas más notícias que produzem um efeito... A fé vem pelo ouvir, né, bispo? Ouvir a palavra de Deus. Exatamente, Agora, exatamente. O medo também, né? o medo também. O medo também. E a gente sabe que o diabo, para destruir o homem, o diabo não usou o braço dele. O diabo não usou as mãos. O diabo usou a língua, usou a boca. Né? Lá em Gênesis vem falando, enquanto Deus está falando, tudo é perfeito. Mas o momento que a Bíblia denuncia e disse a serpente, aquele momento começa o caos. Fedeu, estragou. Fedeu. Né? E o que entrar nos nossos ouvidos vai entrar no nosso coração. Para quem eu der meus ouvidos, eu também vou dar meu coração. E é muito importante entender, nesse momento, que filtrar as informações é muito importante. A gente não tem a capacidade natural de definir a qualidade das informações que a gente recebe. A gente consegue naturalmente definir a quantidade de informação, mas a qualidade não. O cérebro, eu acredito que naturalmente ele consegue estabelecer um limite de quantidade de informação, mas a qualidade da informação passa pelo nosso consciente, passa pela nossa consciência, passa pelo nosso entendimento. Então, assim, e nesse momento, onde há tanta informação nas redes sociais, e as pessoas estão explorando muito isso, e a rede social sempre foi um canal de informação muito rico, mas agora, o importante é saber filtrar. Não é a quantidade do que você vê, mas é a qualidade do que você está assistindo. Porque o que eu trouxer para os meus pensamentos, eu trago para perto de mim. Porque nada está tão perto da gente quanto o nosso próprio pensamento. Coisa, hein? Inclusive, a gente, baseado nessa fala sua, porque o pessoal está preso em casa e vai ter que ficar tentando criar uma atividade. Então, as pessoas tendem a usar o tempo ouvindo o que não precisa, assistindo demais o que não acrescenta. E a gente começou a criar uma grade de programação com as lives, né? Então, cada hora é alguém entrando com uma coisa mais espiritual, uma coisa mais natural, tem de tudo ali, né? Hoje a gente vai ter alguma coisa sobre a vida profissional e essa questão da quarentena, como é que é a interface entre uma coisa e outra, as questões empresariais, exercício físico, receita e questões espirituais, como nós estamos lidando aqui. A ideia mais é criar uma grade de programação que vire uma alternativa a mais, né? Inclusive o Sara Play, que é um aplicativo maravilhoso da igreja, está aberto. Ele não tem custo, pode entrar lá e assistir tudo que está disponível, palavras maravilhosas de Bispo do Vale, filmes maravilhosos, está tudo lá disponível, né? Então é isso, está fazendo aqui uma propaganda para você não perder a chance, uma oportunidade que está aberta, né? Você que está ligado conosco aqui nessa conversa maravilhosa com esse meu maravilhoso Daniel. Querido, o que você tem a dizer? O que Tô dentro, tá Online. alô?
Voltamos, bispo. Voltei? Voltou. Alguém me ligou aqui, eu esqueci de acionar o não perturbe, alguém está me chamando aqui. Meu Deus, meu Deus. Bom, vamos voltar aqui. A minha pergunta é a seguinte. Existem algumas coisas que você pode aproveitar pelo culto virtual, né? A igreja transmitindo o culto, a pessoa está em casa e tal. Mas isso tem um limite, né? Existem algumas coisas que são exclusivas de um culto presencial, né? E como é que a gente podia falar um pouquinho sobre essa importância? Você já começou fazendo aquela retrospectiva do livro Os 5 Níveis da Presença de Deus, né? E coisas que só acontecem naquele ajuntamento, né? Como Atos 2. E aí, vamos trabalhar um pouquinho essa grandeza de uma igreja que você convive, não é que você só recebe, você está no meio dela. Quais são as peculiaridades da igreja presencial insubstituíveis? Primeiro, eu volto a frisar, a descida do Espírito Santo não se deu na casa de alguém que estava sozinho. Ninguém, naquele dia em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, não há relatos na Bíblia, pelo menos, de alguém que tenha recebido do Espírito Santo fora da igreja. Uhum. Pode até depois, nos outros dias, no decorrer dos dias, terem recebido. Eu acredito que sim. Mas no momento da descida do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo foi exclusiva para os que estavam reunidos no mesmo lugar. Uhum. Então, quer dizer, já é uma base teológica fundamental para nós entendermos que não há o que substitui o ajuntamento da igreja. Então, quer dizer, se naquele dia alguém estivesse em casa, alguém dentre aqueles 120 resolvesse ficar em casa, não, hoje eu não vou no culto, eu vou ficar de boa, eu vou ficar tranquilo, o que aconteceria? Ele iria ouvir falar do Espírito Santo descendo sobre a igreja naquele dia. Ele ia ouvir na rede social, foi o melhor culto da história, mas ele não teria recebido. Ele ia falar, meu Deus, por que eu não estava lá? Né? Isso, olha que versículo maravilhoso aqui, ó. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, tanto mais quanto vedes que o dia final se aproxima. Que coisa? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Olha, já desde aquela época, já tinha um irmãozinho ou outro mais preguiçoso. Não, acho que eu não vou na igreja hoje, não. E ele explica que antes façamos a admoestação, quer dizer, exorte um ao outro, anime um ao outro. Uma coisa é você ficar em casa recebendo um culto unidirecional, vem de lá para cá, que é uma bênção, a palavra está atingindo seu coração. Outra coisa é interagir com o ambiente, com o povo de Deus, criar vínculos, né, Daniel? Porque sair de casa é um movimento de fé. Uhum. E é muito importante entender que o reino de Deus não é um reino de intenções. O reino de Deus não é um reino de intenções. O reino de Deus é o reino da ação. Do movimento. A gente precisa entender que se Deus não tivesse feito o movimento de sair do céu e descer na terra, não haveria salvação para a humanidade. Olha aí que palavra. A intenção de salvar o mundo não bastaria, né? Não bastaria. Tem que haver um movimento. Tem que haver um movimento. Então, não, eu vou resolver. Olha, vamos lá. Deus quer ficar no céu. Jesus quer ficar no céu. O Espírito Santo quer ficar no céu. Eles querem ficar juntos, porque lá é gostoso. Não. A gente manda, a gente vai pela live aqui e resolve lá. Não. A glória de Deus se tornou revelada para nós porque o Filho desceu. Porque Jesus se fez homem. Então, não há como a glória de Deus ser revelada sem movimento. Sem o movimento. A Bíblia é o livro do movimento. Então, quem sai de casa está movimentando. Glória a Deus. E a Bíblia insiste tanto nisso, né, Daniel? Buscar a Deus. Buscar ir atrás, procurar. Né? E quando ele fala da igreja se ajuntando, eu estava com um versículo aberto aqui também. Deixa eu ver aqui, ó. Atos capítulo 7, 37. Foi Moisés quem disse... deixa eu ver aqui. Esse Moisés, 38, Atos 7, 38. É esse Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, e qual recebeu palavras vivas para nos transmitir.
na congregação no deserto. O conceito de congregar, de igreja reunida, né? A igreja é um ajuntamento, a vida da igreja está nessa conexão. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos, né? Não é recebendo uma palavra apenas, é viverem unidos os irmãos. Então, é isso que está doendo muito. Quando essa irmãzinha entrou na igreja e chorou, porque que coisa poderosa que é o ambiente, é o convívio, é a interação, né? O corpo de Cristo se completando, né, Daniel? E eu estou assim, realmente criando essa expectativa em mim e falando isso com os nossos líderes. Gente, nós vamos agora começar a nos preparar para o grande retorno, para a grande volta. Eu estou pensando, sabe, até em fazer um culto festivo. Esse primeiro culto não pode ser um culto qualquer. Eu estou imaginando o que nós vamos fazer de diferente. Tem que ser um culto ali. Eu acho que vai ter anjo dando rasante ali. Né? Vai ser. Ai, glória a Deus. Que seja breve em nome de Jesus, não é isso? E algo muito forte dentro disso que o senhor está falando, sobre essa questão da igreja. O senhor trouxe uma palavra no nosso discipulado, e essa palavra, assim, vou falar com o senhor, ela me impactou. Lá em Mateus, né? Quando o senhor, se não me engano, Mateus 4, acerca de João Batista, que quando Jesus fala de João Batista dizendo, João Batista foi o maior dentre todos, mas no reino dos céus, o menor é maior que João Batista. Aquilo mexeu comigo, eu tô até hoje, eu vou falar com o senhor que eu estou ministrando acerca disso. E uma das coisas que me impactou nessa palavra, depois ouvindo o senhor, ouvindo as gravações, foi o fato de que João Batista, ele se auto-intitulava, né? Ele se auto-intitulava, e ele dizia isso, eu sou amigo do noivo. Amigo do noivo. Agora, aí eu falei, meu Deus, por que então, o senhor falou muito sobre isso, por que João Batista é o menor e dentro do reino dos céus, o menor é maior que João Batista? Porque todos, até João Batista, ou melhor, todos, antes da igreja, eram amigos do noivo. Todos antes da igreja eram amigos do noivo. Abraão, Moisés, Elias, todos foram amigos do noivo. Eles foram salvos pela fé. Mas eles eram amigos do noivo, eles não eram noiva. Porque a igreja ainda não havia sido estabelecida. Muito forte, muito forte. Então, por que o menor dentre nós, na igreja, porque quem é a noiva de Cristo? A Bíblia está falando, a noiva de Cristo é a igreja. Quem é a noiva? É a igreja. Então, nós somos noiva de Cristo. A igreja ela tem um papel fundamental em nossas vidas, e quem despreza a igreja, despreza a sua própria identidade em Cristo Jesus. Então é muito importante entender que há algo muito forte na igreja, algo muito forte em nós. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e o Espírito Santo veio sobre nós, e naquele dia em Atos inaugurou a igreja, nós nos tornamos maiores do que todos os que vieram antes de João Batista. Por quê? Né? Agora, nós não somos amigos do noivo, nós somos a noiva. Você que está ouvindo, todos nós que estamos aqui, nós somos a noiva. E o menor entre nós é maior do que todos que vieram antes da igreja. Então, olha o que a igreja promoveu, olha onde a igreja, né, através de Cristo Jesus, onde a igreja nos colocou. Olha a posição que nós estamos. Então, jamais, de maneira alguma, a gente deve desprezar a igreja. Que coisa. Que coisa. Você vê que a pessoa que não valoriza a igreja, ela não entendeu a igreja, né, Daniel? Porque é impossível, quando você começa a perceber o que a Bíblia fala, a maneira como a Bíblia trata a igreja, o carinho com que Deus fala dela. Eu tenho, de vez em quando, pregando sobre a igreja, eu tenho falado assim, que a igreja, estou tentando achar um versículo aqui, que a igreja é o único bem que Deus possui, que só possui porque comprou, né? Todas as outras coisas que Deus tem, tudo é dele. As montanhas são dele, as galáxias são dele, os peixes são dele, os anjos são dele, tudo é dele. Agora, de tudo que ele tem, nada custou nada para Deus. Tudo é gratuito, bastou uma ordem, ele é o Criador. A igreja não. A igreja Deus só tem porque pagou um preço por ela. Ele pagou caríssimo para ter igreja. Aí vem um cidadão orelhudo aí que não entende nada
e despreza o único bem que Deus só possui porque comprou, essa pessoa está por fora, né, Daniel? Meu Deus. Olha só esse versículo lindo aqui de... Já está virando pregação isso aqui, né, Daniel? Essa conversa nossa, mas vai lá, vamos tocar, né? Nós já vamos encerrar daqui um minutinho. Olha que coisa linda. Quando Paulo está falando sobre casamento, ele fala do marido, da esposa, né, e o deixará o homem pai e mãe se unirá à sua mulher, né? Depois ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Eu me refiro a Cristo, a igreja. Interessante que, como que Deus deu uma esposa para Adão? Ele estava solitário, ele caiu num profundo sono, Deus removeu uma costela e transformou numa esposa. Quer dizer que a esposa saiu dele enquanto ele dormia um sono profundo. Aí quando Paulo diz, eu me refiro a Cristo, a igreja, é que do mesmo jeito que o homem, Adão, viveu um sono profundo e Deus tirou a esposa dele, ela é uma extensão dele, Jesus viveu o sono profundo da morte e Deus tirou a noiva, a esposa dele. Né? A vida, a esposa de Cristo, que é a igreja, saiu do próprio Cristo. Né? Gente, não tem nada maior do que isso não. Né? É dessa igreja que nós estamos falando, é desse culto, é desse ajuntamento que nós estamos falando. Né? Se tem uma coisa que o mundo espiritual respeita, é a igreja, é a única instituição que vence o inferno inteiro. Né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus falou. Né? Então é isso, eu estou assim, já ensaiando a expectativa da nossa volta. Eu estou sonhando também, com o culto. A igreja continua viva, funcionando os grupos, a gente está vendo face a face pelas reuniões, mas outra coisa é estar todo mundo junto no mesmo lugar, naquele culto que vai ser grande, poderoso, maravilhoso. Amém? Amém, meu bispo. Obrigado pelo convite. Obrigado demais. É maravilhoso estar perto do senhor, nem que seja assim. Aqui já dá para... É quase reunido, né, Daniel? Que horas é a sua live hoje? Parece que você vai ter uma live daqui a pouquinho, não é isso? Meio-dia. Meio-dia. Dá um endereço aí para todo mundo migrar para lá meio-dia. Vai estar no meu Instagram, Dedê Goulart. Também vai estar no YouTube, Sara Nossa Terra, SJC. Vai estar também no Facebook, Sara Nossa Terra, SJC. E vai estar também no meu Facebook, Daniel Goulart. Beleza. SJC de São José dos Campos, não é isso? Isso, né? Exatamente. Então tá, vamos pelo menos fixar um deles para a turma não ficar perdida aí. No Instagram é Dedê Goulart. D de Daniel, D de Daniela, Goulart, isso, não é isso? Isso mesmo. Dedê Goulart. Beleza, meio-dia. Vamos estar lá, todo mundo assistindo a próxima live aí ao meio-dia. Muito bom. Querido, muito obrigado por aceitar o meu convite aqui. Te amo demais, saudade demais de vocês. Um beijão aí para o Israel, um beijo para a Daniela e esse exército do Vale do Paraíba, em nome de Jesus. A gente te ama, viu, bispo? Um beijo enorme. Obrigado. Um abraço para todo mundo que esteve conosco. Um dia especial para vocês, uma semana especial na presença de Deus. E todo mundo orando para acabar logo esse período de confinamento, de quarentena, e a gente poder se reencontrar em nome de Jesus. Um abraço. Shalom.